Então, assim, é muito difícil. É muito difícil também você atender a demanda do mercado. Haja dinheiro para isso, haja tempo para investir. Então, a gente tem que arrumar as estratégias que tem e ir tentando, porque numa hora dessas, talvez alguém lá da empresa, um diretor, goste do seu perfil. Você pode não ter 100% das atribuições que eles querem, mas alguém gosta do seu perfil ali e vai te contratar por isso. Eu tive poucas experiências de não, né? Uma das experiências, na verdade, foi a primeira. Eu participei de um processo seletivo do SESC de São Paulo. Era uma vaga e, na verdade, assim, uma vaga para o SESC que eu estava tentando. Vários SESCs em São Paulo abriram pelo menos uma vaga cada um para técnicos em gestão ambiental ou graduandos, né, na verdade, bacharéis em gestão ambiental. Você podia ter o tecnólogo ou o curso de bacharelado. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, o que é isso? Era uma cidade litorânea de São Paulo, ali perto de Santos, o SESC era de frente para o mar. Falei, eu vou fazer muito trabalho de educação ambiental na área marinha aqui, vocês não estão entendendo. Eu abri aquele negócio e eu falei assim, é para mim isso. E aí, aquela expectativa que a gente cria, eu comecei a me preparar. E aí eu fui para a primeira etapa, que foi a entrega de documentos, de certificados. Gastei um bom dinheiro indo para essa cidade do litoral, porque do centro de São Paulo até lá você ainda gasta um bom dinheiro de passagem. Fui para essa cidade. Chegando lá, entreguei os documentos. Depois eu recebi um e-mail dizendo que eu passei para a segunda etapa da seleção, em que a gente faria uma prova, e essa prova seria para analisar nossos conhecimentos técnicos dentro de gestão ambiental. Eu falei assim, opa, tem que estudar de tudo que eu já fiz durante o curso, né? E aí, quando cheguei na prova, foi minha grande decepção, porque eles não queriam o seu conhecimento técnico, eles queriam a sua opinião sobre as coisas. Eles colocaram questões como um filho conversando com o pai sobre uma coisa bem aleatória, na verdade, assim, olha a nuvem, pai. Aí o pai olha para a nuvem, imagina a nuvem como um dinossauro, o filho olha para a nuvem e imagina a nuvem como uma estrela. E aí você tem que pegar aquele contexto da conversa com o pai, dizer a sua opinião em relação à conversa do pai com o filho e tentar puxar aquilo para dentro de gestão ambiental. Essa era a prova técnica que eles colocaram. Resultado, eu não passei para a terceira etapa, que era a última etapa, e eu gastei um dinheirão para poder ir para lá. E isso me marcou, assim, porque eu acabei contando, né, que eu iria, eu falei para o meu orientador, olha, passei para a segunda etapa, tá? Se eu passar da segunda para a terceira e entrar, tudo bem, eu vou fechar o meu mestrado com você e tal. Meu orientador já me olhou com o olho arregalado, falou, o que você vai fazer em São Paulo? Eu disse, não, mas eu vou, eu gostaria muito. E aí você lida com a sua frustração e a frustração das outras pessoas, porque, pelo menos no meu laboratório, o pessoal está ali, as pessoas achavam, não, você vai conseguir essa vaga. Você tem que lidar com as expectativas das pessoas e com as suas. Quando, na verdade, você foi para um processo seletivo esperando uma coisa e você encontrou outra totalmente diferente. Então, suas expectativas não foram atendidas em relação ao processo seletivo, suas expectativas não foram atendidas em relação a você mesmo, e você não atendeu as expectativas de pessoas que você ama. Isso é uma coisa muito frustrante e que a gente tem que saber lidar para que a gente possa tentar outros processos seletivos e não desistir. E foi isso que eu fiz. Eu participei de um concurso em que a gente teria que fazer uma gestão de bacia hidrográfica. O concurso foi realizado em Resende. O Alan, inclusive, também fez o concurso. A Mônica fez o concurso. Quando a gente chegou lá, viu um monte de gente daqui do Rural. Eu falei, gente, a coisa está feia. Tem muita gente de lá. É um curso bom, vai ser bem concorrido. E eram muitas pessoas também. E eu não passei, né, naquele concurso. E eu não passei naquele concurso muito pelo que a Chloé falou. Faltou muito mais conhecimento da minha parte, porque como eu estava fazendo mestrado e envolvida em outras coisas, o tempo de estudo para aquele concurso foi um tempo muito escasso. Assim, eu praticamente não estudei para aquele concurso.
E as perguntas daquele concurso, se eu tivesse estudado, aquela sim era uma prova técnica boa, que se eu tivesse estudado, eu teria conseguido, pelo menos, passar para a próxima etapa. Então, assim, muitas vezes vai da gente, da nossa necessidade de conhecimento, da nossa necessidade de buscar conhecimento. Eu, assim que eu entrei para o curso de gestão ambiental, eu era apaixonada por atividades práticas, né? Eu comecei a fazer curso de inglês, mas era uma aula de inglês presencial. E eu comecei a perceber, né, que essa inocência de fazer curso presencial nem sempre é possível, porque nem sempre você vai ter o tempo, né, dentro da sua horária semanal, que vai te possibilitar ir àquela instituição fazer o curso. Então, cursos online podem te trazer o conhecimento que uma prova técnica vai pedir em algum momento. Um curso online pode fazer com que você tenha um critério de desempate no currículo em relação a um outro candidato. Então, o Lécio até falou isso hoje mais cedo, o Ministério do Meio Ambiente lança vários cursos online muito bons, com certificado obviamente reconhecido pelo MEC, e que a gente tem esse acesso gratuito e muitas vezes a gente não se interessa por fazer. Então, façam. E em relação a lidar com as frustrações de vocês, lidem com a expectativa de vocês, se ela foi alcançada ou não, e deixem para depois lidar com as expectativas de outras pessoas, porque é uma carga muito grande quando a gente tem que lidar com o que está dentro da gente e com o que está dentro das outras pessoas ainda. Todo mundo vai perguntar para você sobre prazos, sobre metas, e tenha seus prazos, suas metas, seus objetivos e lide com essas expectativas dentro de você, para que a gente também não entre num cenário de colapso, né, pessoal, quando a gente se depara com o não da vida. Não estou gostando de falar da empresa Vilã, não. Ela tá dando show sempre. Então, já recebi alguns nãos. Antes disso, alguém falou, não sei quem foi, sobre alguns processos seletivos que são feitos nesses sites que a gente acaba vendo. A vaga que eu sei, por um tempo, eu encontrei no vagas.com. Assim, achei que não dei muita fé, não, mas rolando depois. E o Sesc também tinha umas coisas meio doidas, igual você falou, tô brincando. Então, mas enquanto eu não estava no doutorado, eu procurei algumas outras opções e recebi algumas recusas. E até eu tinha as competências, teve um trabalho que era para trabalhar com PRAD, né, com recuperação de áreas degradadas, em uma área de linha de energia, que eu achei interessante. Então, eu acho que eu tinha as competências, mas acabou que eles devem ter conseguido outro profissional. E eu também sou muito parafraseando a Chloé, eles não me merecem, tô brincando. Mas é interessante porque não é exatamente isso, mas eu acho que você pode tentar para qualquer trabalho, as empresas podem correr atrás de você, mas eu acho que vai acabar acontecendo na hora que for para acontecer, naquele local que for para acontecer. Eu acredito muito nisso. Então não é para a gente desesperar muito não, né? Porque senão fica um pouco complicado. Mas eu acho que é isso, assim. Eu procurei, durante a graduação, fiz bastante coisa, fiz bastante curso também. E tem muito curso online gratuito que as meninas falaram, né? Eu procuro trabalhar também e tentar melhorar o currículo, né? Ainda depois de ter já finalizado o mestrado, tá no doutorado, a gente sempre tem que continuar, né, indo em frente. Então, hoje em dia, a facilidade de conhecimento é importantíssimo, né? A gente tem uma facilidade enorme em comparação a quando a gente saiu, por exemplo, quando a gente acabou de sair daqui. Então, eu acho que fica essa dica aí, reiterando a dica. É extremamente pertinente, né, a discussão com relação à frustração, de se olhar os postos de trabalho, né, o que é efetivamente pedido
e verificar que nem sempre a gente tem todos os elementos, né? Mas isso não significa que, mesmo que vocês não tenham todos os elementos, que vocês vão acabar desistindo da vaga, tá? Eu tenho feito muitas leituras, inclusive de vários profissionais da área de recursos humanos, e a exposição que é feita nem sempre os candidatos que se apresentam têm em sua completude todos os elementos que foram colocados na vaga. Então, nesse contexto, se você tem 60%, 70%, é válido você apresentar-se com o seu currículo para poder fazer o processo de seleção. Tá certo? É claro que é importantíssimo, do ponto de vista de estratégia, vocês agora, como estudantes, né, que têm mais tempo para poder se desenvolver, de se organizar, de observar o que cada vaga de trabalho ela solicita. Nós temos o portal do Programa de Acompanhamento de Egressos, que semanalmente tem lá na área de oportunidades sempre vagas de trabalho de várias empresas no Brasil, inclusive até mesmo alguns vagas de trabalho no exterior, e que tem a apresentação ali dos requisitos necessários. Então, eu acho muito bacana vocês já começarem a fazer esse trabalho de olhar essas vagas, perceber quais são os requisitos e observar ali o que eu preciso fazer para melhorar isso. Isso é fundamental, é estratégico e é necessário nos dias de hoje, ainda mais tendo visto a questão da competitividade. Tá? Claro. E aproveitem para fazer isso quando vocês ainda estão na graduação, porque fica mais, entre aspas, fácil. Porque vocês já conseguem se moldar, vocês têm mais tempo para se moldar a vagas ou a instituição, a concursos que vocês queiram participar, mas é mais fácil. Não leva aquele susto inicial, quando, opa, era isso que é pedido? É isso que é pedido? Ah, ninguém me falou. Também tem que, buscar. Oi? Conhecer a instituição também é muito importante. Se você está se candidatando a uma vaga em uma determinada empresa e você não sabe os projetos que essa empresa realiza, qual é a razão social dessa empresa, fica muito complicado você passar numa entrevista, porque você não sabe nem de que maneira você vai poder contribuir dentro daquela empresa. Então, antes de ir para qualquer entrevista, para qualquer processo seletivo, conheçam as instituições para a qual vocês estão concorrendo à vaga. E o que é mais importante ainda, muito bem lembrado, Milena, é o seguinte, conhecer o que a organização faz, e também entender um pouquinho a cultura organizacional dela, e até mesmo tendo em vista o que vocês visualizaram dos projetos que a organização desenvolve, como que ela lida com os parceiros, e como é um pouco a questão da cultura, da missão, enfim, até para escolher que tipo de roupa você vai no local para poder fazer esse processo de seleção, que é fundamental. Eu já vi muita gente acabar rodando, essa não é a expressão correta, mas enfim, rodando efetivamente de processo de seleção por não ter feito uma leitura adequada da organização, de como que a instituição se coloca dentro do mercado, o que ela desenvolve, como que ela lida com os seus parceiros, como é que ela lida até mesmo com os seus clientes. E no momento de uma dinâmica de grupo, a pessoa ficar ali numa situação muito saia justa e ser cortada ali mesmo. É bem complicado. Além de não fazer uma leitura adequada do que tipo de... não só a roupa, mas a atitude ter dentro daquele espaço. Isso é importante ser observado, até com relação à questão das frustrações, do não, que você vai ter que acabar lidando com essas questões. Ainda nesse módulo de trajetória profissional, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês como vocês veem o processo de capacitação
A questão da estratégia de entrada, ou até mesmo, hoje a gente não fala nem mais de estratégia de entrada para vocês, mas de manutenção no mercado, que vocês já são profissionais, né? Milane está terminando a parte acadêmica, enfim, vai encontrar alguns desafios aí à sua frente. Dentro do seu campo de trabalho, você domina todas as ferramentas necessárias para o seu bom desempenho? Isso é importante também. E quais os processos de capacitação que você desenvolveu e que ainda pretende desenvolver, que vocês observam que o mercado está cada vez pedindo mais? Bom, na questão da manutenção, de você se manter no mercado de trabalho, é você basicamente juntar tudo isso que já foi falado até agora com a questão de que a gente hoje tem muito acesso à informação. E uma coisa, na questão da área que eu trabalho com licenciamento e trabalho com desburocratização empresarial. Então, eu trabalho num setor que a gente ajuda na formalização de leis municipais. A gente criou uma lei municipal em outubro do ano passado, em que ela faz essa desburocratização do licenciamento, tanto sanitário, fazendário quanto ambiental. Então, foi muito importante, porque assim que eu formei, esse projeto já estava lá. E aí eu tinha duas opções. Eu me capacitava para fazer parte dele, ou eu ia ver ele acontecer, ia trabalhar, tipo, ter que usar ele como ferramenta de trabalho, mas eu também não sabia exatamente a estrutura dele. É uma coisa tipo assim, criou uma lei municipal, está funcionando, você segue, como em qualquer lugar. E aí essa questão da manutenção, eu comecei a pensar nisso a partir daí, porque você já está ali, você já é um profissional, você já tem essa capacitação, você formou, trabalha com uma situação X. Só que existe hoje, por exemplo, eu formei em gestão ambiental, tenho licenciamento, tenho legislação ambiental, porque o trabalho é excelente, eu já consigo, tipo assim, realmente eu tenho suporte do que eu aprendi na graduação para o trabalho que eu faço hoje. Só que eu comecei a pensar nisso, na manutenção do meu cargo, porque o que eu faço, futuramente outros estagiários vão fazer, podem começar como eu, vou botar um estagiário que vai entrar na vaga, que vai ser contratado e que vai ter mais capacidade. Então, não uma questão de competição, mas que as informações são muito facilitadas. Então, você consegue estar preparado, como a gente está explicando, tipo, se preparem para as vagas que vão vir. Então, é exatamente isso. E a manutenção, para mim, nesse caso, veio desse jeito, de pensar em que existem atualizações, existem novas leis, existem novos decretos, existem novidades, existem, às vezes, uma lei que já está aqui, sei lá quanto tempo, ela foi revogada ontem, mas aí amanhã já tem outra atualização, e você precisa saber aquilo ali. Então, a manutenção vem da informação, vem de você se capacitar. Eu não vou para a área acadêmica, não dá. Então, eu não penso em, tipo assim, eu pensei, mas não levei adiante fazer o mestrado, fazer o doutorado. Então, a primeira coisa que eu pensei nessa questão de como eu vou me capacitar e vou fazer essa manutenção foi fazer minha pós-graduação. Eu estou finalizando ela agora, em Direito Ambiental. E ela tem, basicamente, eu procurei muito a grade dela também. E ela tem exatamente tudo que eu queria, que é a questão de auditoria, perícia, licenciamento, legislação, avaliação de impacto ambiental, gestão de resíduos. Ela trabalhava com todas as portas que uma empresa me cobraria. Então, eu tenho tudo isso. Eu procurei muito antes de fazer a pós. E isso me ajudou muito na minha manutenção, porque a partir do momento que eu coloquei, agora eu estou fazendo pós, começou esse projeto do decreto. Eu ainda não era, tipo assim, uma pessoa tão importante para se meter naquilo ali. Mas aí começou uma conversa em que eu li alguma coisa na pós, e aí eles falaram sobre o assunto, e eu já me meti, tipo assim, a experiente, falando, não, porque realmente isso é isso, dá aquilo ali, eu procurei sobre, comecei a procurar ali na hora, e aí foi aquela coisa, tipo assim, eles já viram, tipo, opa, ela está atualizada, ela está participando, ela está interessada. Então, eu acredito que começou dali também, dessa questão de se fazer presente e de sempre procurar novas coisas. Eu trabalho com a área da fazenda e licenciamento sanitário, que não é a minha área. Não tem nada que eu faça ali que eu vi na faculdade. É totalmente, tipo assim, um lado oposto. Quando eu comecei a fazer, eu tive que ir para vigilância sanitária, fazer curso. Na Secretaria de Fazenda, eu tive que ser treinada, porque não tem nada a ver, não tem nada assim, isso aqui é parecido, não. Mas me coloquei essa disposição também de fazer, de aprender. Hoje, para mim, é muito útil na área que eu escolhi. Então, acho que isso serviu, tipo assim, agregando
conhecimento, agregando funções, eu comecei a minha manutenção como profissional, porque eu acho que, apesar de, eu faço taxa de alvará, não tem nada a ver com licenciamento ambiental, porque ele é interligado só às licenças, mas o processo em si não. Mas para mim, como profissional, é muito útil, porque eu faço consultoria hoje em dia. Então, o consultor, a empresa que me contrata para fazer licença ambiental, eu posso fazer alvará também. Então, foi uma manutenção profissional. Para mim, foi muito, muito bom. Então, em questão das áreas que eu faço, em questão de domínio, porque eu desempenho, eu acredito que realmente a rural me deu muita base para o que eu faço hoje. Realmente foi fazer a pós-graduação, foi uma questão porque eu quis fazer. Foi uma coisa que foram áreas, por exemplo, eu encontrei áreas que eu realmente me apaixonei durante a faculdade e pensei realmente em continuar estudando elas. Vou terminar uma agora, pretendo, e já procuro outras para fazer também, por áreas que eu fui me interessando, até mesmo durante a pós-graduação, coisas que eu vi na faculdade, vi na pós, vejo hoje com perspectivas diferentes. Então, eu acredito que sim, eu consigo desempenhar muito bem hoje a minha função, com o que eu já sei. E na questão... E aí, com essa questão das coisas que eu busquei, ela entra muito nessa outra pergunta. Em questão de processo que eu fiz de capacitação, foi procurar pós-graduação, entrar em outra secretaria que fugiu totalmente da minha área, também me ajudou muito na capacitação, que eu tive que procurar também para aprender. Lá na prefeitura, infelizmente, não tem ninguém para sentar, eu acho que em lugar nenhum, mas lá é pior, para sentar, sei lá, e falar assim, olha, é assim, entendeu? Mexe nisso aqui. É tipo assim, faz aí, que você faz errado, a pessoa lembra que você estava ali fazendo, porque ela vem brigar. Então, eu que procurei muito, procurei me informar. Até hoje, tipo, eu formei ano passado, fiz uma pós-graduação, estou terminando ela agora. Ainda estou procurando outras, então, tipo assim, fui procurando pequenas coisas que pudessem me informar. Videoaula, palestras aqui da Rural. A Rural tem muita palestra, a gente faz muita coisa aqui, que é muito informativo, que ensina muito também. De outros cursos também, o pessoal da administração que faz muito essa questão de networking, comportamento, currículo. Então, acho que por mais que não é minha área, eu não vou lá. Mas tem algumas coisas, eu tinha muitos preconceitos também de eventos de outros cursos. É direito, não vou, não gosto, hoje eu trabalho com isso. Então, quantas coisas eu podia ter aprendido também num evento da área jurídica aqui, que hoje tem alguma coisa que eu trabalho. Então, eu tentei me capacitar, e ainda vou me capacitando, mas sempre buscando, tipo assim, aprender com o local que eu tô. Eu acho que isso é muito importante, porque você vai se adequando ao lugar que você está e aprendendo, talvez, possíveis lugares que você quer ir. Você tem hoje a sua meta e você vai aprendendo como você quer chegar lá. Então, acho que isso é o mais importante, é saber onde você está e onde você quer ir. E aí você aprende se você tem é suficiente ou se você tem que agregar mais. Bom, gente, a qualificação tem que ser contínua, sinceramente. Independente de você estar fazendo pós, qualquer tipo, especialização, mestrado, doutorado, você tem que estar sempre procurando se capacitar. Tem muitos cursos online bons, não só do Ministério do Meio Ambiente, tem o da ANA, tem o portal de capacidades do governo federal, tem o Senar, que tem cursos mais curtinhos. Eu, por exemplo, trabalhava com proprietário rural, já fiz alguns deles. É uma exigência, porque a gente não vai sair da universidade pronto e nem sabendo fazer na prática as coisas. Como eu disse aqui, eu trabalhei com carne, não foi só assim um trabalho voluntário. Eu fiz um curso à distância que a UFLA ofereceu na época de 72 horas, depois fiz uma capacitação presencial na GEVAP para usar o QGIS, que eu não sabia usar. E independente de fazer cursos, claro, vai ter certificado, vai agregar no currículo, pode servir para alguns editais de concurso que conta isso, mas também buscar dentro da sua demanda atual de trabalho profissionais que às vezes tem sites, tem blogs e dão informações sobre aquilo. Por exemplo, na área de geoprocessamento, tem o Anderson Medeiros, que ele dá muito tutorial sobre o QGIS, tem o ClickGel e da UERJ, que eu esqueci o nome, tem um também, que eles falam tudo sobre geoprocessamento, tanto sobre o ArcGIS quanto sobre o QGIS, e muitos ensinando como fazer. Às vezes dá alguns webinars gratuitos, que eu já participei,
Então, tem muitos profissionais escrevendo artigos, não artigos científicos, artigos mesmo de opinião, ou falando sobre a profissão, sobre determinada atividade. Tem que buscar informação e se capacitar. A legislação tem que estar sempre atenta, porque muda mesmo. O portal do INEA, por exemplo, tem muita informação sobre vários assuntos, tem muitos livros lá ensinando a fazer muita coisa. Você não vai ter o curso para ter o certificado, mas você tem informação para atender a sua demanda de trabalho atual. Eu tento me manter adequado ao que eu preciso. Hoje, como eu faço consultoria, então a cada vez que vem um cliente com um serviço, eu tenho que aprender sobre aquilo ali, porque eu não sei, a não ser quando é um serviço que eu já fiz. Mas aí tem uma outra questão. Há 15 dias apareceu um cliente querendo que eu fizesse solicitação de corte de vegetação exótica que ele tem lá na propriedade dele. Eu fiz um processo desse o ano passado e pedi uma certidão de corte ao INEA, era desse jeito. Só que em novembro teve um decreto que mudou, agora é tudo integrado ao Sinaflor do IBAMA, absolutamente tudo, mesmo se pedir corte de árvore isolada. Então eu tive que fazer um cursinho agora, que tem lá o Sinaflor de 40 horas, para aprender a usar o sistema. Ou seja, era uma coisa que eu sabia fazer, porque eu já tinha feito, na verdade, 2, já tinha o domínio, passei a não ter mais, porque a lei mudou. Agora vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Na verdade, eu fiz o cursinho, ainda não comecei a inserir no sistema, totalmente diferente do que era. Então, ou seja, se eu dominava antes aquela técnica que eu sabia, agora eu já não sei mais, estou reaprendendo. Outro também que aconteceu, em 2016 eu fiz uma capacitação para o CNAR. Eu pedi outorga de recursos hídricos, era o CNAR. Já há algum tempo atrás mudou, hoje em dia é régua. Eu nunca fiz, depois disso, o requerimento de outorga, para fazer através do régua. Teve uma capacitação em Teresópolis, eu não pude ir, até me inscrevi, mas aí chegou no dia, não tive como ir naquela semana, e apareceu um cliente querendo que eu faça essa solicitação. Então eu vou ter que aprender, me virar nos 30, buscando informação de como que é o régua agora, que eu sei que é diferente do CNAR. Então é isso, às vezes você sabe, mas aí muda, você não sabe mais. O próprio módulo de cadastro do CAR, a primeira vez que eu fiz um cadastro era de um jeito, hoje em dia já é outro, todo diferente, sofreu alterações. O módulo, coisas que precisavam ser inseridas, que não precisava mais, depois outras foram sendo exigidas. Então você tem que estar sempre se atualizando. Se não conseguir fazer curso, ou se não achar, porque tem curso que você não vai achar gratuito, ou você paga para fazer, ou você não vai fazer. Esses cursos, por exemplo, de certificação de auditoria, são todos pagos e são caros. Você não acha curso, bem que eu já procurei, não tem. Curso, às vezes, tem gratuitos. Sempre que eu sei o curso gratuito dá para eu ir, eu vou. Adoro se for gratuito mesmo. Estou dentro, mas nem sempre é possível. Tem demandas específicas, tem que fazer igual a ela. Você procura uma especialização, tem. Aí você vai ter que ter dinheiro para investir, porque são pagas. Não é como mestrado, doutorado, que às vezes você consegue fazer gratuitamente, mas nem sempre o mestrado, doutorado, ele atende a demanda de mercado, às vezes ele atende a demanda acadêmica. Se você quer setor privado, você tem que investir no que a empresa está pedindo, como a gente já falou aqui o tempo todo. Então, hoje eu tento dominar tudo, mas é difícil. Cada vez que aparece um serviço, é um desafio novo que eu tenho que estudar para fazer aquele serviço. Porque o conhecimento prévio eu tenho. Igual licenciamento. Licenciamento não é só LP, LI, LO. Não existe. São vários tipos de licença. Ninguém aqui fala que você tem uma LAI, você tem uma LIO, você tem a certidão de regularidade, estão dentro do licenciamento, mas é outro processo, é totalmente diferente. Entendeu? Embora os documentos básicos sejam iguais, não é só isso, esse beabá que às vezes a gente aprende em cursos de licenciamento, que eu já fiz, e até aqui quando fiz a disciplina. Não é esse beabá. Então você só vai saber na prática que você vai aprender, e vai surgir a demanda de você se informar, não só por curso, que nem sempre você vai achar curso, mas se você não tiver um profissional para perguntar, e nem sempre ligando para o órgão ambiental alguém te responde, que às vezes a pessoa nem sabe mesmo, né? Nem má vontade, a pessoa não sabe, não tem informação para te dar, você se vira. Tem um monte de profissional que faz blog, que faz site, e que compartilha esse tipo de informação. Então, assim, acho muita presunção eu dizer que eu domino tudo. Eu tento dominar e fazer bem feito de acordo com a demanda que aparece. O serviço que eu faço pela segunda vez, provavelmente eu estou dominando mais do que a primeira vez, mas não quer dizer que no ano que vem eu vou estar dominando se o sistema do governo tiver mudado, como esses exemplos que eu dei para vocês. Então, gente, é eterna qualificação. Não existe isso. Eu formei, eu fiz um mestrado, doutorado. Você vai ficar desatualizado, você vai ficar fora do mercado, porque a concorrência é imensa. Além de ter aquele monte de gente que às vezes nem trabalha direito, mas que tem indicação que às vezes você não tem, para conseguir aquilo.
E para um cliente voltar a te procurar de novo, ele tem que estar satisfeito com o serviço, então você vai ter que fazer bem feito, entendeu? Então, assim, sempre, estudando sempre e focando no que você quer. Se você quer a área acadêmica, você vai ter que focar na área acadêmica. Se você quer trabalhar no setor privado, sim. Se quer trabalhar com consultoria ou em ONGs, tem várias possibilidades na nossa área. Mas você tem que estar atento ao que o mercado está demandando para você atender as exigências. 100% eu acho impossível, como eu já disse aqui, mas a gente tem que ir tentando. A maior porcentagem que conseguir é lucro, mas a gente, para isso, a gente tem que estar sempre se qualificando, não necessariamente numa pós, não necessariamente num cursinho presencial à distância, mas buscando a informação, às vezes lendo livros. Tem muitos PDFs online, no INEA mesmo, não sei se vocês já se interessaram sobre diversos assuntos. O INEA ele libera vários PDFs para a gente estar sempre, isso é uma forma de qualificação contínua também. Foi muito bom ouvir essa fala da Thalita, porque eu já ia me colocar como alguém que, infelizmente, se acomoda e se mexe com a necessidade. Eu já ia falar, olha, quando aparece uma determinada situação, eu busco informação em relação àquilo. Mas não, isso acontece, acho que com todo mundo, né? Ou pelo menos com a maioria. Dentro do ambiente acadêmico, a gente sabe que na nossa graduação, a gente tem as aulas do SADI, a gente acaba aprendendo um pouco sobre geoprocessamento, mas isso, ao longo do curso, depois que você se forma, você esquece. O ArcGIS em si, para você lembrar de todos os processos, é difícil. Dentro da empresa Júnior, vieram profissionais do INEA para ensinar para a gente como fazer o CAR, e na época, nossa, eu sabia fazer o CAR de trás para frente. E hoje em dia, se colocar para mim para fazer o CAR, provavelmente eu vou ser um analfabeto ali diante do site. Então, assim, a gente precisa se atualizar dentro da área que a gente está seguindo. Como a minha área é marinha, eu deixei de estudar bastante sobre o CAR, né? Mas se tiver necessidade hoje em dia de eu trabalhar com CAR, eu vou ter que estudar e reaprender, como a Thalita falou. Dentro da minha linha de pesquisa, eu acredito que para todo mundo que trabalha com ecologia, de modo geral, os artigos científicos sempre precisam ter mapa. É difícil você pegar um artigo científico de ecologia ou de biologia em si, que você não tem uma área de estudo onde a coleta foi feita. E o meu orientador sempre falou que durante o processo de mestrado e doutorado dele, ele pagava para que esses mapas fossem feitos. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou ter que aprender a fazer esse negócio aí, entendeu? E aí eu comecei a ver tutoriais no YouTube para mexer no QGIS, que é um programa gratuito. Eu não tinha mais o ArcGIS no meu computador porque não era compatível. E eu aprendi na marra a fazer QGIS, porque a necessidade fez com que eu aprendesse. E aí eu comecei a fazer os mapas para mim e os mapas para os trabalhos dos meus amigos também. E aí esses dias eu sentei com o meu orientador. Ele olhou para o mapa, assim, no artigo e falou assim, esse mapa chama atenção. Eu falei assim, não, mas não era a intenção, tá? Já comecei a me desculpar. Ele falou para mim, não, chama atenção porque tá bom, relaxa. Aí eu falei assim, não, os outros mapas estavam horríveis. O primeiro mapa que eu fiz para ele fez um e-mail gigante, pontuando erros no mapa. E eu fui, buscando mais conhecimento até o mapa sair